E aí, gente? Tudo bem? Tô eu aqui fazendo um trabalho, customizando um chinelo, como eu disse num dos vídeos que eu gravei. Eu sou artesã. Nos momentos terapêuticos, eu faço chinelos customizados. Mas eu queria gravar esse vídeo hoje para conversar com vocês um assunto que eu acabei de ver. Eu abri o YouTube e eu vi uma publicação, um shorts do canal do Duda, do Primo Pobre. Não sei se vocês seguem, mas se não seguem, eu aconselho a seguir. É um ótimo canal de finanças e ele fala de uma forma assim que é mais voltada para o público menos favorecido, vamos por assim, os mais pobres, né? As pessoas que são de classe baixa mesmo. E eu fiquei assim indignada com o que ele postou, não com a fala dele, entendam. Se vocês puderem assistir, procura o canal do Primo Pobre. Primo Pobre. E ele colocou lá um corte de uma deputada falando que ela não daria o voto dela para que fosse incluído aula de educação financeira nas escolas para as crianças. Interessante, né? Interessante no sentido de por que não colocar? Parece que o partido dela é o... Não vou entrar nesse mérito, tá, gente? Não vou falar sobre partido, político, não. É que, como eu falei, eu quero evitar ao máximo de estar falando sobre denominações religiosas, sobre partidos políticos. Aqui eu quero trazer coisas que, se fosse uma amiga, eu e você conversando, como que seria a nossa conversa. Então, eu não vou entrar em defesa de certas, e nem contra, certas situações que eu acho que não é conveniente. Mas ela enfatizou que não achava coerente como que um professor iria dar aula de educação financeira numa sala de crianças na onde elas não têm acesso a dinheiro, sendo que os pais não têm muito dinheiro, que o pagamento é pouco, enfim, uma balela. Porque se a gente for olhar o quanto é necessário ter aula de educação financeira nas escolas desde as crianças pequenininhas. Deveria ter. Por quê? Gente, vamos lá. Eu não sei vocês, tá? Mas eu, criança, eu ouvia frases que eu carrego até hoje na minha mente e que gera, assim, uma escassez tremenda na vida da gente. Frases típicas dos nossos pais, para quem for 40 a mais, que nem eu, não tenho dinheiro, ou dinheiro não dá em árvore. Você acha que eu... Ai, tem várias. Enfim, se vocês já ouviram esse tipo de frase, coloca aqui nos comentários também. Mas, e ela falou de uma forma como se não é exatamente esse o fator de ter educação financeira nas escolas, é exatamente para preparar as nossas crianças para serem futuros adultos empreendedores, adultos que sabem lidar com dinheiro, adultos que entendem que tem que economizar, que tem que investir, que tem que se tornar um empreendedor, mesmo que ele queira
Mesmo que ele queira seguir uma carreira dentro de alguma área, né? Vai ser uma escolha dele, mas que ele vai ter a compreensão de que o recurso financeiro, ele é finito, ele não é infinito, ele é finito. Então, tem que ter sim educação financeira para as nossas crianças nas escolas, desde pequenas. Não concordo com essa fala dessa deputada, eu nem lembro agora o nome dela, gente. Eu fiquei tão indignada com a forma que ela falou, porque, poxa, é lógico, né? Tem alguns políticos, eu não vou, mais uma vez, eu não vou citar partidos e nem direções, mas tem muitos políticos que querem exatamente isso, né? Que os brasileiros, que nós brasileiros, que nós continuemos pobres, né? Ignorantes, sem uma educação adequada, um conhecimento adequado. Mas hoje, devido à internet, né, a gente tem acesso a muita coisa. Então, a gente já consegue sair um pouco desse meio e quebrar, furar essa bolha, né? Só que nem todos pensam nisso. Eu, particularmente, tá, gente? Particularmente, isso é de mim, tá? Eu super entendo quem precisa e que faça um bom uso disso. Mas eu sou contra, por exemplo, o assistencialismo. Não o assistencialismo de uma forma assim, de você ver ali seu irmão tendo uma necessidade e você ir lá e fazer aquela assistência, fazer uma doação, né, ajudar. Isso tá na palavra. O Senhor nos ensinou que a gente tem que ajudar o próximo, né? Mas eu não sou a favor do assistencialismo que o Brasil faz, que o governo faz, o governo atual gosta de fazer. Os chamados bolsas família, bolsa isso, bolsa aquilo. Gente, me desculpem, me perdoem quem se sentiu ofendido, mas é por causa desse tipo de coisa que muitos se acomodam e não vão atrás de ter um conhecimento maior, de buscar uma melhora de vida, de buscar aprender novas profissões, novas funções, porque sabe que todo mês ali, né, vai cair ali na conta e dá pra pagar isso, dá pra pagar aquilo, tá tudo certo, e se acomoda. Gente, é muito ruim esse tipo de coisa. Eu sei que tem muitos que sobrevivem com isso e é válido, mas de verdade, fala pra mim. A maioria, na sua maioria, são pessoas que poderiam estar trabalhando, poderiam estar empreendendo, poderiam estar criando coisas, sabe? Aí por causa de uma miséria, porque pra mim é miséria, gente. Pra mim é miséria. Eu nem sei quanto que tá agora. Eu vi muito durante a pandemia, porque foi um valor a mais, um valor mais alto, foi mudado certas coisas. Então, como a gente ficou muito em casa, a gente assistia muito jornal para saber como que estava, né, o mundo inteiro. E aí eu via muito sobre isso daí. E eu não vou mentir para vocês. Aqui eu vou falar algo, não vou mentir para vocês. O meu esposo, na época, como ele trabalha até hoje, ele é autônomo, ele não tinha ainda a empresa dele, a firma dele. Então, ele teve que fazer parte desse assistencialismo. E ali eu acompanhei mais de perto como que funciona. Mas foram durante alguns meses só que ele pegou e, salvo o meu engano, foi um valor de R$600. Me corrijam aqui se eu estiver errada. Mas não foi algo que foi duradouro, que tá até hoje e que fez... E outra coisa, não foi algo que fez ele se acomodar.
Porque é isso daí que me barra nessa situação do assistencialismo, sabe? Porque as pessoas se sentem acomodadas quando elas ganham algo, mesmo que seja muito pouco, e não vão atrás de uma melhora. Talvez para você que tá aqui me assistindo, vendo, eu possa achar que eu tô errada nessa minha maneira de pensar. Mas raciocina comigo. Uma pessoa que tem saúde, que é nova, que tem força para trabalhar, que tem como estudar, que tem como fazer algo, por que não vai fazer? Vai ficar ganhando essa miséria e ainda falar. Umas coisas, algumas que eu já vi, assim, um corte ou outro, que fala assim, o governo me paga mesmo, tá tudo bem, pra que eu vou trabalhar? Gente, um tempo atrás, eu fui numa entrevista de emprego, numa loja aqui da minha cidade, e a dona, ela falou pra mim que tava muito difícil dela encontrar rapazes pra fazer entrega, sabe? Levar... Ai, gente, como é que fala quando você faz o pedido pra experimentar? Eu esqueci agora. Enfim, eu esqueci. Quando você pede pra loja mandar uma roupa pra você experimentar, e se você ficar, você paga, aquela coisa... tem um nome específico que eu esqueci. Mas enfim, ela falou pra mim que teve um rapaz que foi fazer entrevista com ela, e eu moro aqui no interior de São Paulo, gente, já divisa com Mato Grosso do Sul. Moro em Presidente Epitácio. Então é uma cidade pequena, é uma cidade turística e tem o comércio local, né, que funciona muito bem, graças a Deus. E ela falou pra mim que marcou a entrevista com um rapaz que tinha deixado o currículo na associação comercial aqui da cidade. E ele foi na entrevista e ela conversou com ele, gostou da maneira dele e tudo. Aí, na hora que ela falou pra ele, né, que era 4 horas de trabalho só, é como se fosse... Ele ia trabalhar como se fosse um trainee, como se fosse por ele ser estudante e menor de idade, ele ia ser só um aprendiz, um jovem aprendiz. Eu não sei se aí na cidade de vocês tem. E na hora que ela falou pra ele o valor que seria pago, gente, não é um valor baixo, tá? Eu não lembro agora o valor, ela me falou até, mas agora eu não lembro. Mas pra idade que ela tava requerendo, porque as entregas são feitas, de bicicleta. Essas bicicletas elétricas é pra 15, 16 anos, então é como se fosse um jovem aprendiz. E que na hora que ela falou o valor pra ele, ele simplesmente olhou pra ela e falou assim: eu não preciso disso. Eu pego o Bolsa Família, não preciso disso daí não. Eu não quero não. Tá? Olha só. A nossa juventude, ela já está de uma maneira que prefere viver de assistencialismo do que já começar desde cedo a aprender o que é trabalhar, o que é prestar um serviço. Por quê? Porque o governo dá uma assistência. Gente, o governo dá uma assistência para um idoso, para uma pessoa que tem comorbidades, né, e que não pode realmente trabalhar, totalmente de acordo. Mas infelizmente ocorre N, né, falcatruas lá dentro do governo que eu não sei o que acontece, o dinheiro some e não tem como fazer para aqueles que realmente precisariam. Aí você escuta de um jovem que é saudável, que tem saúde, tá com tempo, tá na hora de começar a criar um caminho para sua vida social, para o seu caminho de adulto. Ele olha e fala para você: não, eu não preciso disso. Não quero trabalhar. Gente, me desculpa, mas isso é horrível. Por isso,
por essas e outras que eu não sou a favor do assistencialismo. E esse vídeo em questão, voltando ao vídeo do canal do Primo Pobre, que eu assisti, me bateu assim, uma revolta. Porque é revoltante ouvir uma mulher que ela poderia muito bem dar esse apoio, porque isso geraria para as nossas crianças, gente, um futuro muito melhor dentro do ensino público, né? Porque é o que a maioria consegue acessar. Porque são poucos os que conseguem um ensino de qualidade, que é outra coisa também que qualquer hora dessa eu quero gravar aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o nosso ensino público, a vergonha que está, a situação que está. Mas hoje eu quero frisar nisso daí. Como assim não poder ter a matéria de educação financeira dentro das nossas escolas? Depois, quando a gente ouve frases típicas de que o nosso governo, ele quer sim ter cada vez mais a população burra, me desculpa a palavra, né? A população ignorante, sem conhecimento, é isso aí. É porque os que estão lá não querem perder, né, o poder. Porque sabe que na hora que o brasileiro realmente resolver, quando o brasileiro desperta, gente, eles caem. É isso. O medo deles é exatamente esse, né? Mas oremos pela nossa nação, né? Oremos pelos nossos jovens, oremos pelas nossas crianças, oremos para que os brasileiros se despertem e vejam que eles são capazes de muito mais, de alcançar muito mais. É isso. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. E eu sempre vou estar trazendo algum vídeo. Tô começando agora. Não sei fazer tudo direitinho, que é igual os grandes players, mas eu tô tentando, tá bom? E ó, se você passou por aqui e você também tem essa vontade de gravar, de falar, mas ninguém vai me ouvir. Gente, eu já passei dessa fase. Tem umas 2 semanas que eu despertei. Alguém um dia vai ver e vai fazer sentido para alguém. E isso é que importa. Um beijo para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Se algo foi legal para vocês, curta e deixa um comentário aqui para me ajudar. Valeu!